3 meses de casamento foram suficientes para ela descobrir que o amor verdadeiro às vezes nasce justamente quando pensamos ter perdido tudo. Às vezes, a vida nos ensina que os finais mais dolorosos podem ser, na verdade, os começos mais transformadores que jamais imaginaríamos viver. Antes de embarcar nessa jornada emocional que vai tocar profundamente seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novas histórias todos os dias. Deixe nos comentários de que cidade você está assistindo e aproveite para dar aquele like que nos ajuda muito a continuar trazendo essas narrativas que falam direto à alma. O cheiro do pão de queijo caseiro ainda perfumava a cozinha da pequena casa no bairro Zona 7, em Maringá, quando Beatriz Lemos terminou de arrumar a mesa do café da manhã daquele domingo que jamais esqueceria. Aos 28 anos, ela havia preparado tudo com o carinho especial de quem celebrava 3 meses de casamento, cada detalhe pensado para tornar aquela manhã inesquecível de uma forma que nunca imaginara. As flores do jardim que ela mesma cultivara enfeitavam o centro da mesa. As xícaras de porcelana que ganhara de presente de casamento estavam perfeitamente alinhadas, e o café coado na hora exalava aquele aroma reconfortante que sempre a fazia lembrar da infância na casa da mãe. Beatriz sorriu enquanto ajeitava os guardanapos de tecido bordados à mão, um trabalho que fizera com tanto amor durante os preparativos do casamento. Era professora de ensino médio na Escola Estadual Professor João Alves dos Santos, uma profissão que abraçara com paixão genuína, acreditando piamente no poder transformador da educação. Sua rotina era simples, mas preenchida de propósito: acordar cedo, preparar as aulas com dedicação, enfrentar os desafios diários de educar adolescentes numa realidade cada vez mais complexa e voltar para casa com a satisfação de quem sabia estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. O casamento com Evandro Pereira havia sido o coroamento de 3 anos de namoro, que ela considerara sólidos e promissores. Ele trabalhava como técnico em informática numa empresa de médio porte na região central de Maringá, e juntos haviam construído planos que pareciam inquebráveis: uma casa própria no prazo de 5 anos, 2 filhos, viagens familiares nas férias escolares e, principalmente, aquela sensação reconfortante de segurança emocional que ela tanto valorizava. Beatriz sempre fora uma mulher que acreditava no amor verdadeiro e duradouro, influenciada pelos exemplos que vira durante a infância. Seus pais, Dona Elza e seu João, haviam sido casados por 32 anos, até que ele faleceu de infarto quando ela completara 23 anos. A relação deles sempre servira como referência do que ela desejava construir: cumplicidade, respeito mútuo, companheirismo nas dificuldades e, principalmente, aquela certeza inabalável de que podiam contar um com o outro, independentemente das circunstâncias. Naquela manhã de domingo, ela havia acordado mais cedo que o habitual, movida por uma alegria inexplicável e pelo desejo de surpreender Evandro com um café da manhã especial. Afinal, 3 meses de casamento mereciam uma celebração, mesmo que modesta e íntima. Havia passado mais de 1 hora preparando cada detalhe, cantarolando baixinho as músicas que tocaram em seu casamento, revivendo mentalmente os momentos mais especiais daquele dia, que considerava o mais feliz de sua vida. O sol da manhã entrava pelas janelas da cozinha, iluminando os azulejos brancos que ela limpara na véspera, com dedicação extra, criando uma atmosfera acolhedora que a deixava eufórica. Beatriz era naturalmente uma pessoa organizada e carinhosa, que encontrava prazer nas pequenas demonstrações de afeto cotidianas. Para ela, o casamento representava a oportunidade de construir diariamente uma história de amor através de gestos simples, mas significativos. Enquanto aguardava Evandro acordar, ela se sentou à mesa e relembrou os momentos mais marcantes daqueles primeiros meses como esposa. A lua de mel em Foz do Iguaçu havia sido mágica, com direito a passeios românticos pelas cataratas e jantares à luz de velas que a faziam se sentir a mulher mais amada do mundo. As primeiras semanas em casa foram de adaptação natural, descobrindo os hábitos um do outro, criando rotinas compartilhadas, construindo aquela intimidade especial
que só a vida conjugal proporciona. Foram momentos em que ela se sentia plena e realizada, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo. O apartamento de 2 quartos que alugavam no bairro Zona 7 havia se tornado seu refúgio perfeito, decorado com móveis simples, mas escolhidos com carinho, cada objeto representando uma conquista conjunta. As plantas que ela cultivava na varanda, as fotografias do casamento espalhadas pela sala, os livros didáticos misturados com os equipamentos de informática dele, tudo criava uma harmonia que a tranquilizava profundamente. Beatriz sempre fora uma mulher de sonhos simples, mas profundos. Não sonhava com riquezas ou luxos extravagantes, mas sim com estabilidade emocional, uma família unida, crianças brincando pela casa, almoços de domingo com todos reunidos e principalmente aquela sensação reconfortante de pertencer a alguém que a amasse incondicionalmente. Seus planos incluíam continuar dando aulas, talvez fazer uma especialização em pedagogia infantil, ter filhos dentro de 2 ou 3 anos e envelhecer ao lado de Evandro, construindo memórias preciosas. O relógio da parede marcava 9 horas quando ela finalmente ouviu os passos dele se aproximando da cozinha. Seu coração acelerou de alegria antecipada, imaginando a surpresa e o carinho que ele demonstraria ao ver todo aquele cuidado. Beatriz se levantou da cadeira, alisou o vestido florido que escolhera especialmente para a ocasião e se posicionou ao lado da mesa com um sorriso radiante que iluminava todo o seu rosto. Evandro entrou na cozinha com uma expressão que ela jamais havia visto antes. Não era sonolência matinal, não era pressa para algum compromisso, mas algo muito mais sério e perturbador que a fez sentir um frio na barriga instantâneo. Ele olhou rapidamente para a mesa preparada, depois para ela, e seus olhos carregavam um peso que ela não conseguia compreender. Bom dia, amor. Preparei uma surpresa para a gente celebrar nossos 3 meses de casados. Ela disse com entusiasmo genuíno, tentando ignorar aquela sensação estranha que começava a se formar em seu peito. Evandro permaneceu parado na porta da cozinha, as mãos nos bolsos da calça do pijama, evitando o olhar dela de uma forma que nunca fizera antes. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram eternos, enquanto Beatriz sentia sua alegria se transformando lentamente em confusão e depois em apreensão. Beatriz, a gente precisa conversar, ele disse finalmente com uma voz que soou estranha, diferente de tudo que ela já ouvira dele. Claro, amor. Vamos tomar café e conversar sobre o que você quiser, ela respondeu, ainda tentando manter o clima festivo, embora uma parte dela começasse a temer o que viria a seguir. Não é sobre café da manhã, é sobre nós, ele continuou, e cada palavra saía como se fosse fisicamente dolorosa para ele pronunciar. Beatriz sentiu suas pernas ficarem fracas e se apoiou na cadeira mais próxima, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que algo muito sério estava prestes a transformar completamente sua realidade. O pão de queijo esfriava na mesa, o café perdia seu aroma reconfortante, e toda aquela atmosfera de alegria que ela criara com tanto carinho começava a se dissolver numa tensão que parecia sugar todo o ar da cozinha. Evandro, você está me assustando. O que está acontecendo? Ela perguntou com uma voz que já tremia ligeiramente, tentando se preparar mentalmente para algo que seu coração se recusava a aceitar como possibilidade real. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para pronunciar palavras que mudariam a vida de ambos para sempre, e quando finalmente olhou diretamente nos olhos dela, Beatriz viu ali uma determinação fria que jamais imaginara existir no homem com quem se casara. Beatriz, eu quero o divórcio. As palavras saíram da boca de Evandro como punhaladas que atravessaram o coração dela, destruindo em segundos tudo aquilo que ela acreditava ser sólido e eterno. Eu me apaixonei por outra pessoa. Não foi planejado, mas aconteceu, e eu não posso mais fingir que amo você. O mundo parou. Literalmente parou. O relógio da parede cessou seus tiques, os pássaros no quintal silenciaram seus cantos. Até mesmo sua própria respiração pareceu suspensa no ar carregado de incredulidade. Beatriz sentiu suas pernas cederem e se apoiou fortemente na cadeira,
tentando processar aquelas palavras que soavam completamente irreais. Como assim, divórcio? Evandro, nós acabamos de completar 3 meses de casados. 3 meses, ela repetiu, sua voz saindo num sussurro estrangulado, como se suas cordas vocais tivessem esquecido como funcionar. Eu sei que é difícil de entender, mas eu me apaixonei pela Marcela, da empresa. A gente começou a conversar sobre trabalho, depois viraram almoços e eu não consegui evitar. Ele explicou com uma frieza que a chocou ainda mais que a própria revelação. Marcela. Uma colega de trabalho que ele mencionara algumas vezes de forma totalmente casual, sempre no contexto profissional. Beatriz tentou se lembrar de algum sinal, alguma pista que poderia ter percebido, mas nada fazia sentido. Há uma semana, ele ainda a beijava de manhã antes de sair para o trabalho. Há 2 dias haviam feito planos para reformar a cozinha. Há menos de 24 horas, ele havia dito que a amava antes de dormir. Mas nós estamos construindo uma vida juntos, Evandro. Você disse que me amava. Ontem mesmo você disse. Ela insistiu, sentindo lágrimas quentes começarem a escorrer pelo seu rosto sem que pudesse controlá-las. Eu achei que amava Beatriz. Eu realmente achei. Mas conhecer a Marcela me fez perceber que o que sentia por você era mais carinho, sabe? Como se você fosse uma irmã, ele continuou. Cada palavra sendo como sal numa ferida que se abria cada vez mais profunda. Uma irmã. 3 meses após terem trocado votos solenes numa igreja repleta de familiares e amigos, após terem feito amor como marido e mulher, após terem sonhado juntos com filhos e futuro, ele a definia como uma irmã. Beatriz sentiu uma náusea súbita que a forçou a se sentar definitivamente, segurando a beirada da mesa com força suficiente para deixar seus dedos brancos. Você está louco, Evandro? 3 meses. 3 meses de casamento e você vem me dizer que se apaixonou por outra? Como é possível? Ela perguntou entre soluços, sua mente ainda se recusando a aceitar a realidade que se desdobrava diante dela. Eu sei que é horrível, eu sei que vou parecer um monstro, mas eu não posso continuar vivendo uma mentira. Não é justo nem comigo nem com você, ele respondeu, e havia uma convicção em sua voz que tornava tudo ainda mais doloroso. Beatriz olhou para a mesa cuidadosamente arrumada, para os pães de queijo que esfriavam, para as flores que colhera com tanto carinho, para as fotografias do casamento penduradas na parede da sala que podia ver dali. Tudo aquilo que representava sua felicidade, seus sonhos, sua identidade como esposa, se transformara em símbolos cruéis de sua ingenuidade. E onde é que eu fico nisso tudo? O que eu faço com todos os nossos planos? Com tudo que a gente sonhou junto? Ela perguntou, sua voz oscilando entre desespero e revolta. Você vai encontrar alguém que realmente te ame, Beatriz. Você merece isso. Eu não sou essa pessoa, ele disse. E pela primeira vez desde que entrara na cozinha, ela notou uma fagulha de culpa em seus olhos. Não, você não pode simplesmente decidir isso sozinho. Casamento não é algo que se descarta quando aparece alguém mais interessante. A gente fez votos, Evandro. Na frente de Deus, da nossa família, dos nossos amigos, ela gritou, levantando-se da cadeira com uma energia que vinha da própria dor. Os votos foram um erro, Beatriz. Eu me casei achando que estava fazendo a coisa certa, mas eu estava errado. Completamente errado, ele retrucou. E aquela admissão foi como um soco no estômago dela. Um erro. Todo o relacionamento deles, todo o tempo que passaram juntos, todos os momentos íntimos que compartilharam, tudo havia sido categorizado por ele como um erro. Beatriz sentiu uma raiva ardente crescer em seu peito, misturada com uma dor tão profunda que parecia física. Saia da minha casa, ela disse com uma voz baixa, mas carregada de uma determinação que ela não sabia possuir. Beatriz, a gente pode conversar sobre isso com calma. Eu disse para você sair da minha casa, ela gritou com uma força que fez as xícaras da mesa tremerem ligeiramente. Evandro a olhou por mais alguns segundos, como se fosse dizer algo mais, mas aparentemente decidiu que seria melhor obedecer. Ele saiu da cozinha em direção ao quarto, voltando minutos depois com uma mala pequena, que evidentemente já estava pronta, provando que aquela conversa fora premeditada
e que ele já se preparara para deixá-la naquele mesmo dia. Eu volto na semana que vem para buscar o resto das minhas coisas, ele disse parado na porta da sala, evitando olhá-la diretamente. Não volta nada. Que eu vou deixar tudo na portaria do seu prédio, ela respondeu sem levantar os olhos da mesa, sua voz soando estranhamente controlada para alguém que acabara de ter a vida despedaçada. Depois que a porta se fechou atrás dele, Beatriz ficou sozinha naquela cozinha que minutos antes representava alegria e celebração, e agora parecia um cenário de funeral. Ela permaneceu sentada por mais de 1 hora, olhando fixamente para o café da manhã que preparara com tanto amor, tentando entender como sua vida havia mudado completamente no espaço de 10 minutos. As lágrimas vieram em ondas, primeiro de incredulidade, depois de raiva, depois de profunda tristeza, e finalmente de um vazio que parecia não ter fundo. Ela chorou até não ter mais lágrimas, até sua cabeça doer, até seus olhos ficarem inchados e vermelhos. Chorou pela ingenuidade de acreditar em promessas eternas, pela humilhação de ter sido descartada tão facilmente, pela solidão que se abatia sobre ela como uma tempestade devastadora. Quando finalmente conseguiu se levantar da mesa, já era 12:00. O sol que antes iluminava alegremente a cozinha agora parecia zombar de sua dor, muito brilhante e alegre para combinar com o que sentia. Beatriz recolheu mecanicamente os pães de queijo que ninguém comera, despejou o café frio na pia, guardou as xícaras que simbolizavam um futuro que não existia mais. Cada gesto era doloroso porque carregava memórias de esperanças destruídas. As flores que enfeitavam a mesa murcharam simbolicamente diante de seus olhos, como se até a natureza reconhecesse que algo havia morrido naquela casa. Beatriz as jogou no lixo com uma agressividade que a surpreendeu, sentindo uma satisfação amarga em ver aqueles símbolos de alegria sendo descartados. A tarde passou num borrão de atividades automáticas. Arrumar a casa, lavar a louça, dobrar roupas, qualquer coisa que mantivesse suas mãos ocupadas enquanto sua mente tentava processar o trauma. Mas a cada tarefa realizada, a realidade da situação se tornava mais concreta e inescapável. Ela estava sozinha. Após 3 meses de casamento, estava completamente sozinha. No final da tarde, quando o sol começou a se pôr, Beatriz ligou para sua mãe, Dona Elsa, que morava do outro lado da cidade. Explicar a situação foi quase tão doloroso quanto vivê-la, especialmente porque sua mãe havia alertado sutilmente sobre a pressa do casamento, sugestões que Beatriz ignorara completamente na época. "Minha filha, você quer que eu vá aí?" perguntou Dona Elsa, sua voz carregada de preocupação materna e de uma tristeza que só as mães conseguem sentir pela dor dos filhos. "Não, mãe. Eu preciso ficar sozinha hoje. Preciso processar tudo isso", Beatriz respondeu, embora parte dela desejasse desesperadamente o abraço reconfortante da mãe. "Amanhã eu vou aí te buscar para almoçar comigo." "Não aceito não como resposta", declarou Dona Elsa com a autoridade carinhosa que só as mães possuem. Naquela noite, Beatriz deitou na cama que compartilhara com Evandro e sentiu pela primeira vez a dimensão real de sua nova realidade. O lado dele da cama estava frio e vazio, e provavelmente continuaria assim indefinidamente. Os planos que fizeram juntos haviam virado pó. Os sonhos que alimentaram não passavam de fantasias infantis, e ela precisava reconstruir toda a sua perspectiva de futuro do zero. Foi então, deitada no escuro, ouvindo apenas o som dos carros passando na rua, que Beatriz sentiu os primeiros enjoos. Inicialmente pensou que fosse consequência do estresse emocional do dia, mas quando levantou rapidamente para ir ao banheiro, uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. 2 semanas depois, quando finalmente reuniu coragem para fazer o teste de farmácia, a segunda grande reviravolta de sua vida se confirmou. Ela estava grávida de aproximadamente 6 semanas. Grávida de um homem que a abandonara, grávida de uma criança que cresceria sem conhecer o pai biológico, grávida numa situação financeira precária e emocionalmente devastada. Beatriz segurou o teste positivo em suas mãos trêmulas e sentiu uma mistura contraditória de alegria e terror. Por um lado, sempre sonhara em ser mãe e carregar uma vida dentro de si era um milagre que a emocionava profundamente.
Por outro lado, a realidade prática de criar um filho sozinha, com salário de professora, numa cidade onde todos conheciam sua história, parecia uma montanha impossível de escalar. Durante as semanas seguintes, ela alternou entre momentos de euforia maternal e crises de pânico sobre o futuro. As náuseas matinais se misturavam com preocupações financeiras. Os primeiros movimentos do bebê se alternavam com noites de insônia, pensando em como explicaria a situação para uma criança que perguntasse sobre o pai. Foi nesse período de confusão emocional e incertezas práticas que Beatriz tomou a decisão que mudaria definitivamente o rumo de sua vida. Ela precisava de um emprego melhor, com salário mais alto, que permitisse criar dignamente seu filho. Ensinar sempre fora sua paixão, mas a realidade financeira da maternidade solo exigia sacrifícios que ela estava disposta a fazer pelo bem da criança que carregava. 3 meses depois de descobrir a gravidez, Beatriz se encontrava no saguão de mármore da Cardoso Construções, uma das empresas mais respeitadas de Maringá, aguardando a entrevista que poderia mudar sua vida financeira. Aos 6 meses de gestação, sua barriga já era visível mesmo sob o blazer escuro que escolhera cuidadosamente para a ocasião, tentando manter uma aparência profissional que contrastasse com sua situação pessoal complicada. A empresa ocupava 3 andares de um edifício comercial moderno na Avenida Colombo, e mesmo no saguão era possível perceber o padrão de qualidade que a tornara referência no setor de construção civil da região. Beatriz estudara tudo sobre a Cardoso Construções durante as 2 semanas, entre o convite para a entrevista e aquele momento. Fundada 15 anos antes, especializada em obras residenciais de alto padrão, responsável por alguns dos condomínios mais elegantes de Maringá. O que mais a intrigava era saber que a vaga oferecida era para assistente administrativa, com salário quase 3 vezes maior que o de professora. Quando respondeu ao anúncio no jornal local, jamais imaginou que seria chamada, considerando sua formação em pedagogia e experiência limitada na área empresarial. Mas a necessidade financeira de preparar a chegada do bebê a motivava a tentar qualquer oportunidade. "Senhora Beatriz Lemos", chamou uma secretária elegante, interrompendo seus pensamentos nervosos. "O senhor Henrique a receberá agora." Beatriz se levantou devagar, ajustando a pasta que continha seus documentos e currículo, respirando fundo para controlar a ansiedade que a acompanhava há dias. Subiu até o 3º andar, onde ficava a diretoria, observando pelos corredores as fotografias das obras realizadas pela empresa. Casas luxuosas, prédios residenciais sofisticados, projetos que evidenciavam o sucesso empresarial que ela esperava impressionar com sua dedicação. A porta da sala do diretor estava entreaberta, e ela conseguiu vislumbrar um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos levemente grisalhos nas laterais, vestindo um terno azul marinho impecável, concentrado na leitura de plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma mesa de madeira nobre. Havia algo em sua postura que transmitia a autoridade natural, mas também uma seriedade quase melancólica. "Entre, por favor", disse ele sem levantar os olhos dos papéis, sua voz grave e controlada, ecoando na sala ampla, decorada com móveis clássicos e diplomas emoldurados nas paredes. Beatriz entrou devagar, fechou a porta atrás de si e aguardou que ele terminasse de examinar o documento que tinha em mãos. Aproveitou esses segundos para observar o ambiente. Estantes repletas de livros técnicos, maquetes de projetos futuros, fotografias familiares discretamente posicionadas numa credenza lateral e uma sensação geral de organização meticulosa. Quando ele finalmente ergueu os olhos para cumprimentá-la, Beatriz sentiu um impacto inesperado. Henrique Cardoso tinha olhos cinzentos penetrantes que pareciam capazes de ler pensamentos, mas ao mesmo tempo carregavam uma profundidade triste que a intrigou imediatamente. Havia uma elegância natural em seus movimentos, uma presença que preenchia a sala sem esforço aparente. "Sente-se, por favor", ele indicou a poltrona em frente à sua mesa, e ela notou que seus olhos rapidamente registraram sua condição de grávida, embora sua expressão não tenha mudado em nada. "Senhor Henrique, muito obrigada pela oportunidade de conversar com o senhor", ela começou, tentando soar profissional apesar dos nervos.
O prazer é meu, senhora Beatriz. Li seu currículo e fiquei interessado em sua formação. Pedagogia é uma área que exige disciplina e organização, qualidades importantes para o trabalho que temos aqui. Ele respondeu, abrindo uma pasta com seus dados. Durante os primeiros 15 minutos da entrevista, eles discutiram experiência profissional, expectativas salariais e disponibilidade de horários. Henrique se mostrou surpreendentemente compreensivo quanto às limitações que a gravidez poderia impor, e chegou a mencionar que a empresa tinha uma política interna de apoio às funcionárias mães. Posso perguntar qual o motivo da mudança diária? Teaching parece ser sua paixão, ele questionou, e havia uma curiosidade genuína em sua voz, não apenas profissional. Beatriz hesitou por alguns segundos, debatendo internamente o quanto de sua história pessoal seria apropriado compartilhar numa entrevista de emprego. Decidiu pela honestidade parcial. Estou passando por mudanças pessoais que exigem maior estabilidade financeira, especialmente com o bebê chegando. Compreendo perfeitamente, ele respondeu com uma simplicidade que não exigia mais detalhes, demonstrando uma sensibilidade que ela não esperava encontrar num empresário de sucesso. Foi durante a segunda parte da entrevista, quando ele explicava as responsabilidades da vaga, que Beatriz começou a perceber algo incomum em Henrique Cardoso. Apesar de sua competência evidente e do sucesso empresarial, havia uma solidão palpável que emanava dele, uma tristeza discreta que ele tentava mascarar com um profissionalismo impecável. Nossa empresa prioriza ambiente familiar, ele disse, especialmente porque eu entendo a importância da estabilidade pessoal para o rendimento profissional. O senhor tem filhos? Ela perguntou espontaneamente e imediatamente se arrependeu da impertinência. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu eterno. Henrique baixou os olhos para as plantas sobre a mesa, seus dedos tamborilando levemente na madeira, e quando respondeu, sua voz carregava um peso emocional inconfundível. Não tenho filhos. Minha esposa faleceu há 2 anos, ele disse simplesmente, e Beatriz sentiu seu coração se contrair de compaixão instantânea. Sinto muito, ela murmurou, genuinamente tocada pela dor que ele tentava esconder. Ela estava grávida, ele continuou inesperadamente, como se precisasse completar a informação para que ela entendesse a dimensão de sua perda. Acidente de carro, perdi os 2. O ar na sala pareceu ficar mais denso. Mas Beatriz sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos, não apenas pela tragédia dele, mas pela ironia cruel da situação. Ela carregava uma vida nova resultante de abandono, enquanto ele havia perdido ambos, esposa e filho, de forma trágica e definitiva. O contraste era ao mesmo tempo doloroso e significativo. Eu não sabia. Peço desculpas por ter perguntado, ela disse, sua voz saindo mais suave que pretendia. Não precisa se desculpar. É natural fazer perguntas sobre família numa entrevista, ele respondeu, retomando o tom profissional, mas Beatriz percebeu que algo havia mudado na atmosfera entre eles. O resto da entrevista transcorreu numa dinâmica diferente. Henrique se mostrou mais atencioso, fazendo perguntas sobre sua saúde na gravidez, oferecendo flexibilidade de horários que ia além do padrão empresarial normal, demonstrando um cuidado que parecia pessoal, não apenas profissional. Quando o bebê nascerá? Ele perguntou enquanto organizava os papéis. Final de novembro, segundo o médico, ela respondeu, inconscientemente colocando a mão sobre a barriga numa proteção instintiva. Novembro. Ele repetiu pensativo, e ela percebeu seus olhos se focando brevemente em sua mão sobre o ventre. O bebê da Amanda nasceria em dezembro. Amanda. Esse era o nome da esposa falecida. Beatriz sentiu uma conexão estranha se formar naquele momento, como se o destino estivesse tecendo fios invisíveis entre suas histórias devastadas e suas necessidades complementares. Ele havia perdido a chance de ser pai. Ela enfrentaria a maternidade sozinha. Ele conhecia a dor do abandono pela morte. Ela experimentava o abandono pela escolha. Senhora Beatriz, ele disse finalmente, gostaria de fazer parte da nossa equipe?
A oferta veio mais rapidamente que ela esperara e com um salário ainda melhor que o anunciado originalmente. Mas mais que o aspecto financeiro, havia algo na forma como ele a olhava que a fazia sentir pela primeira vez em meses que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Eu aceito, Sr. Henrique. Muito obrigada pela confiança, ela respondeu. E quando eles se cumprimentaram com um aperto de mãos, Beatriz sentiu uma eletricidade sutil que a surpreendeu completamente. Nos dias seguintes ao início do trabalho na Cardoso Construções, Beatriz descobriu que Henrique era um chefe atencioso de forma quase paternal. Ele sempre perguntava sobre seus enjoos matinais, insistia que ela fizesse pausas regulares e chegou a reorganizar sua mesa para que ficasse próxima ao ar-condicionado durante os dias mais quentes. O que mais a intrigava eram os momentos em que o pegava, observando-a trabalhar com uma expressão pensativa que ela não conseguia decifrar. Não era inconveniente ou invasivo, mas havia uma intensidade em seus olhos que sugeriva que ele via nela algo além de uma funcionária competente. Durante as reuniões de equipe, Henrique frequentemente pedia sua opinião sobre detalhes administrativos, valorizando sua perspectiva pedagógica para organizar processos e melhorar a comunicação interna. Gradually, ela foi ganhando confiança não apenas no trabalho, mas na sensação de que sua vida estava finalmente tomando uma direção positiva. Foi numa tarde de agosto, quando uma chuva forte caiu sobre Maringá e a energia elétrica oscilou várias vezes no edifício, que aconteceu o primeiro momento de conexão mais profunda entre eles. Beatriz estava organizando contratos quando sentiu uma tontura súbita e precisou se apoiar na mesa. Henrique estava passando pelo corredor quando a viu e imediatamente entrou em sua sala com uma preocupação que ia muito além da responsabilidade de um empregador. Ele a ajudou a se sentar, trouxe um copo d'água e permaneceu ao lado dela até ter certeza de que estava bem. Você deveria ir para casa mais cedo hoje, ele sugeriu, sua mão brevemente tocando seu ombro num gesto reconfortante. Estou bem, Sr. Henrique. Foi só um momento, ela insistiu, mas a verdade é que se sentiu protegida por sua preocupação genuína. Beatriz, ele disse, usando seu nome sem formalidades pela primeira vez, você não precisa provar nada para ninguém aqui. Sua saúde e a do bebê são prioridade. Naquele momento, olhando nos olhos cinzentos dele, Beatriz percebeu que algo estava crescendo entre eles que transcendia a relação profissional. E pela primeira vez desde o abandono de Evandro, ela se permitiu sentir que talvez ainda fosse possível encontrar alguém capaz de amá-la verdadeiramente. Setembro chegou trazendo consigo uma rotina que Beatriz jamais imaginou possível meses antes. Aos 7 meses de gestação, ela havia se estabelecido perfeitamente na Cardoso Construções, não apenas como funcionária competente, mas como presença essencial que ajudava a humanizar o ambiente corporativo que Henrique mantivera friamente profissional desde a perda da esposa. A relação entre eles evoluía de forma sutil, mas constante. Henrique havia começado a chegar mais cedo no escritório, coincidentemente no mesmo horário que ela, e frequentemente a encontrava organizando sua mesa enquanto tomava um chá de camomila que ele passara a manter estocado, especialmente para ela. Essas manhãs se transformaram em momentos de conversas casuais que revelavam aspectos pessoais de ambos. Como foi o fim de semana? Ele perguntava enquanto verificava a agenda do dia, mas sua atenção real estava na resposta dela, nos detalhes de como passara o tempo, se descansara adequadamente, se a família a estava apoiando na gravidez. Beatriz descobriu que Henrique era um homem de hábitos meticulosos desenvolvidos aparentemente para preencher o vazio deixado pela solidão. Ele trabalhava longas horas não por necessidade empresarial, mas por evitar voltar para uma casa que permanecia exatamente como deixara Amanda 2 anos antes. Aos poucos, ela compreendeu que sua presença no escritório estava mudando essa dinâmica autodestrutiva. Você já escolheu o nome do bebê? Ele perguntou numa dessas manhãs, enquanto ambos aguardavam o primeiro cliente do dia. Se for menina, Laura. Se for menino, ainda estou decidindo. Ela respondeu inconscientemente acariciando a barriga, que já delineava perfeitamente a forma de uma criança. Laura é bonito. Significa loureiro, Vitória, ele disse,
demonstrando um conhecimento que a surpreendeu. Amanda queria chamar nossa filha de Helena. Era a primeira vez que ele mencionava detalhes específicos sobre os planos que fizera com a esposa falecida, e Beatriz percebeu que representava uma abertura significativa em sua muralha emocional. Ela decidiu não fazer comentários, apenas ouvir, instintivamente compreendendo que ele precisava de alguém que o permitisse compartilhar memórias sem julgamentos. Durante as semanas seguintes, esses momentos de intimidade emocional se tornaram mais frequentes. Henrique começou a contar histórias sobre Amanda de forma natural, como se finalmente encontrasse alguém seguro para preservar essas memórias preciosas. Beatriz descobriu que eles haviam sido casados por 8 anos, que se conheceram na universidade, que Amanda era arquiteta e participara ativamente dos primeiros projetos da empresa. Ela desenhava melhor que qualquer profissional que eu contratei depois, ele disse numa tarde, mostrando algumas plantas arquitetônicas que ela desenvolvera. Tinha uma visão única para combinar funcionalidade com beleza. Deve ser difícil continuar criando sem ela. Beatriz observou com sensibilidade, percebendo como seus olhos se entristeciam ao falar da esposa. Era impossível. Por quase 2 anos, eu apenas administrava contratos antigos, sem aceitar projetos novos. Até você chegar aqui, ele admitiu olhando diretamente para ela. Você trouxe vida de volta para este lugar. Essa confissão criou entre eles uma tensão emocional que ambos sentiram, mas que nenhum se atreveu a verbalizar. Beatriz estava grávida de outro homem e ainda processando a dor do abandono. Henrique carregava o luto de uma perda traumática que o deixara emocionalmente indisponível. Mas havia algo crescendo entre eles que transcendia essas circunstâncias complicadas. Foi numa quinta-feira chuvosa de outubro que aconteceu o primeiro momento verdadeiramente íntimo. Beatriz estava trabalhando até mais tarde para finalizar um relatório importante quando sentiu as primeiras contrações de treinamento. A dor não era intensa, mas a assustou por ser inesperada. Henrique ainda estava em seu escritório e ouviu quando ela soltou uma exclamação de surpresa. Beatriz, o que aconteceu? Ele correu até sua mesa, encontrando-a com a mão na barriga e expressão preocupada. Acho que são apenas contrações de treinamento, mas doeu mais que esperava, ela explicou, tentando respirar como aprendera no curso de gestantes. Vamos para o hospital, agora, ele declarou com autoridade, já pegando as chaves do carro. Não é necessário, Sr. Henrique. Essas contrações são normais. Não é discussão, Beatriz. Você não vai correr riscos desnecessários, ele disse. E havia uma firmeza em sua voz que vinha claramente de medo genuíno. Durante o trajeto até o hospital, com Henrique dirigindo de forma cuidadosa, mas determinada, Beatriz observou suas mãos tensas no volante e percebeu que sua preocupação ia muito além da responsabilidade de um empregador. Havia algo pessoal, urgente, em sua necessidade de ter certeza de que ela e o bebê estavam bem. No hospital, enquanto aguardavam o resultado dos exames, Henrique permaneceu ao lado dela, com uma atenção que a emocionou profundamente. Ele segurava sua mão durante os procedimentos, fazia perguntas detalhadas aos médicos e demonstrava um conhecimento sobre gravidez, que evidenciava quanto havia pesquisado sobre o assunto desde que ela começara a trabalhar na empresa. Está tudo normal, o médico finalmente confirmou. Apenas contrações de Braxton Hicks, comum nesta fase da gestação. O alívio no rosto de Henrique foi tão evidente que Beatriz se sentiu comovida pela intensidade de sua preocupação. Durante o caminho de volta, eles conversaram de forma mais aberta que nunca. Você me lembrou Amanda hoje, ele disse inesperadamente. Não fisicamente, mas a preocupação que senti, a sensação de que não poderia suportar se algo acontecesse. Henrique, ela começou, mas ele continuou. Eu sei que é complicado. Eu sei que você está passando por mudanças enormes, que tem suas próprias batalhas para lutar. Mas não consigo fingir que você é apenas uma funcionária para mim. Era a primeira vez que ele verbalizava o que ambos sentiam, e Beatriz ficou sem palavras por alguns momentos. Quando finalmente respondeu, sua voz tremia ligeiramente de emoção. Você também não é apenas um chefe para mim, mas eu tenho medo, Henrique. De confiar de novo, de acreditar que alguém pode realmente ficar.
Eu entendo o medo, ele disse suavemente. Perder Amanda me ensinou que não temos controle sobre nada. Mas talvez seja exatamente por isso que precisamos aproveitar as conexões verdadeiras quando elas aparecem. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou sutilmente. Não houve declarações dramáticas nem gestos romantizados, mas uma intimidade crescente feita de cuidados constantes e atenção mútua. Henrique começou a trazer almoços balanceados para ela, insistindo que se alimentasse adequadamente. Beatriz passou a organizar a agenda dele de forma mais pessoal, garantindo que reservasse tempo para descansar. Você está diferente, observou Dona Elsa durante uma visita. Mais tranquila, mais esperançosa. Beatriz não sabia explicar exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que sua vida começava a fazer sentido novamente. A presença de Henrique em sua rotina trouxera estabilidade emocional, que ela não experimentava desde antes do casamento fracassado. Ele a fazia se sentir valorizada, protegida, importante. Foi numa tarde de final de outubro, quando o bebê se mexeu de forma particularmente ativa, que Beatriz tomou uma decisão que mudaria definitivamente a natureza do relacionamento entre eles. Henrique estava explicando detalhes de um projeto novo quando ela sentiu um chute forte, que a fez sorrir involuntariamente. Ela está agitada hoje, comentou acariciando a barriga. Ela? Ele perguntou, interrompendo a explicação sobre plantas arquitetônicas. É impressão minha. Não sei o sexo ainda, mas tenho certeza de que é menina, ela disse, e impulsivamente continuou. Quer sentir? O convite surgiu naturalmente, sem cálculo ou intenção sedutora, simplesmente como desejo genuíno de compartilhar aquele momento especial com alguém que se tornara importante para ela. Henrique hesitou por alguns segundos, claramente emocionado pela oferta. Pode? Ele perguntou com uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto nele. Beatriz pegou sua mão e a colocou delicadamente sobre sua barriga, no local onde sentia os movimentos mais ativos. Por alguns segundos nada aconteceu, mas então um chute forte fez os olhos dele se arregalarem de surpresa e emoção. Nossa! Ele murmurou, mantendo a mão no local, sentindo os movimentos da criança. É incrível. Quando ele ergueu os olhos para encontrar os dela, Beatriz viu lágrimas que ele não conseguia esconder completamente. Era a primeira vez que sentia um bebê se mexer, desde que perdeu Amanda e o filho, e aquele momento representava simultaneamente uma reconexão com a vida e uma forma de honrar as memórias que carregava. Obrigado, ele disse simplesmente, removendo a mão com cuidado reverente. Obrigado por me deixar compartilhar isso. A partir daquele momento, ambos souberam que haviam cruzado uma linha, que não tinham mais como voltar atrás. Não eram mais apenas colegas de trabalho que se respeitavam mutuamente. Eram duas pessoas feridas que estavam encontrando cura na companhia uma da outra, construindo algo novo sobre os escombros de suas perdas anteriores. Novembro chegou trazendo consigo a expectativa do nascimento e uma tensão emocional crescente entre eles. Beatriz sentia que estava se apaixonando por Henrique de uma forma completamente diferente do que experimentara com Evandro. Era um sentimento maduro, baseado em respeito mútuo, cuidado genuíno e compatibilidade emocional profunda. Mas ainda havia o medo de que ele visse nela apenas um substituto para Amanda, ou que sua condição de mãe solteira se tornasse um impedimento para qualquer futuro juntos. A proximidade da chegada do bebê intensificava todas essas inseguranças, criando uma urgência emocional que ambos sentiam, mas não sabiam como resolver. A madrugada de 23 de novembro começou com uma chuva fina, que tamborilava suavemente contra as janelas do apartamento de Beatriz quando as contrações reais iniciaram. Diferente dos episódios anteriores de contrações de treinamento, desta vez havia uma intensidade progressiva que ela reconheceu imediatamente como o início do trabalho de parto. Às 4 da manhã, quando a dor se tornou regular e mais intensa, Beatriz ligou para Dona Elsa e depois, hesitando apenas por alguns segundos, discou o número de Henrique. Era sábado, muito cedo, e ela não tinha certeza se deveria incomodá-lo, mas algo dentro dela precisava que ele soubesse que o momento havia chegado. Henrique?
Sua voz tremia ligeiramente quando ele atendeu, claramente ainda sonolento. Beatriz, o que aconteceu? Você está bem? Ele respondeu imediatamente, toda a sonolência desaparecendo de sua voz. As contrações começaram. Acho que desta vez é real, ela disse, respirando profundamente durante uma nova onda de dor. Estou indo aí. Não saia de casa. Não faça nada sozinha. Estou chegando, ele declarou, e ela podia ouvir ruídos de movimento rápido do outro lado da linha. Henrique chegou ao apartamento dela em menos de 15 minutos, carregando uma mala pequena, que evidentemente preparara com antecedência para essa situação. Ele a encontrou vestida e pronta, apoiada na mesa da cozinha durante uma contração, respirando da forma que aprendera no curso de gestantes. Como você está? Ele perguntou imediatamente ao lado dela, uma mão apoiando suas costas com firmeza reconfortante. As contrações estão vindo a cada 5 minutos. Ela respondeu quando a dor passou. Dona Elza vem nos encontrar no hospital. Durante o trajeto até a maternidade Santa Casa, Henrique dirigiu com cuidado extremo, conversando com ela para mantê-la distraída, cronometrando mentalmente os intervalos entre as contrações. Havia uma competência natural em sua forma de cuidar dela, que a tranquilizava profundamente, como se ele tivesse experiência prévia com essa situação. Você já fez isso antes? Ela perguntou durante uma pausa entre contrações. Não exatamente, mas passei meses pesquisando sobre parto depois que Amanda... Quando descobrimos a gravidez dela, ele admitiu. Queria estar preparado para ajudar. A admissão de que ele havia estudado sobre parto por causa de Amanda, mas estava usando esse conhecimento para cuidar dela, criou uma emoção complexa no coração de Beatriz. Havia algo profundamente tocante na forma como ele honrava a memória da esposa enquanto se dedicava completamente a ela naquele momento. Na maternidade, Henrique assumiu naturalmente o papel de acompanhante, preenchendo formulários, conversando com enfermeiras, garantindo que ela recebesse o melhor atendimento possível. Quando Dona Elza chegou, encontrou-o organizando o quarto particular que ele havia requisitado, ajustando as almofadas da cama hospitalar para que Beatriz ficasse mais confortável. Você deve ser o Henrique, disse Dona Elza, estendendo a mão com um sorriso caloroso. Beatriz fala muito de você. Senhora Elza, prazer em conhecê-la finalmente, ele respondeu, e Beatriz percebeu como ele a tratava com respeito quase filial, demonstrando que compreendia a importância dela na vida de sua filha. O trabalho de parto se estendeu por 12 horas longas e intensas. Durante todo esse tempo, Henrique permaneceu ao lado de Beatriz, segurando sua mão durante as contrações, oferecendo gelo quando ela pedia, conversando baixinho para distraí-la da dor. Havia uma intimidade profunda naqueles cuidados, uma dedicação que transcendia qualquer obrigação social ou profissional. Não precisava ficar aqui o tempo todo, ela disse durante uma das pausas, quando a dor diminuía temporariamente. Eu quero estar aqui, ele respondeu simplesmente. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar agora. Quando finalmente chegou a fase expulsiva, Henrique segurou sua mão com firmeza, sussurrando palavras de encorajamento que a ajudaram a encontrar forças que não sabia possuir. E quando Laura finalmente nasceu, aos gritos saudáveis que preencheram o quarto de alegria, ele foi o primeiro a chorar emocionado. Ela é perfeita, Beatriz. Completamente perfeita, ele disse. Suas lágrimas misturadas com as dela enquanto observavam a bebê ser limpa e examinada pelos médicos. Nos dias seguintes, a presença de Henrique no hospital se tornou constante e natural. Ele chegava de manhã cedo com flores frescas e o café da manhã preferido de Beatriz. Passava as tardes conversando com ela enquanto Laura dormia e voltava no final do dia com jantares caseiros que Dona Elza preparava especialmente para ajudar na recuperação pós-parto. Você tem certeza de que quer fazer isso? Beatriz perguntou numa dessas tardes, quando ele estava trocando a fralda de Laura com uma competência que a surpreendia. Você não tem obrigação nenhuma conosco. Henrique parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Beatriz, eu sei que nossa situação é complicada. Eu sei que você passou por muito sofrimento e tem direito de ter medo. Mas preciso que você entenda algo.
Eu não estou aqui por obrigação ou por pena. Estou aqui porque vocês duas se tornaram as pessoas mais importantes da minha vida. Henrique, me deixe terminar, ele continuou, segurando Laura com cuidado enquanto falava. Quando perdi Amanda e nosso bebê, achei que minha vida havia acabado, que nunca mais poderia amar alguém ou ter uma família. Mas vocês duas me ensinaram que o amor não substitui o que perdemos. Ele se adiciona, cria algo novo e único. Beatriz sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Era a declaração mais honesta e madura sobre amor que já havia escutado, sem romantizações exageradas ou promessas irreais, apenas verdade crua e bela. Eu também me apaixonei por você, ela sussurrou. Mas tenho muito medo de que isso não seja real, que você veja em mim apenas uma forma de recuperar o que perdeu com Amanda. O que sinto por você não tem nada a ver com Amanda, ele declarou com convicção. São amores completamente diferentes. Amanda foi meu passado, minha juventude, minha inocência. Você é meu presente, minha maturidade, minha segunda chance de construir algo verdadeiro. Durante o final de semana no hospital, eles conversaram longamente sobre expectativas, medos e possibilidades. Henrique foi completamente honesto sobre suas limitações emocionais. Ainda havia momentos em que sentia a falta de Amanda, ainda tinha dias difíceis relacionados ao luto, ainda estava aprendendo a equilibrar memórias preciosas com um novo amor. Beatriz compartilhou suas próprias inseguranças, o medo de ser abandonada novamente, a preocupação de que ele se cansasse das responsabilidades de uma família instante, a incerteza sobre como construir um relacionamento quando ainda estava descobrindo como ser mãe. Nós não precisamos ter todas as respostas agora, ele disse numa dessas conversas. Podemos descobrir juntos um dia de cada vez. Foi na manhã da alta hospitalar que Henrique fez uma proposta que mudaria definitivamente a dinâmica de suas vidas. Beatriz estava terminando de arrumar as coisas quando ele se aproximou com uma seriedade que ela havia aprendido a reconhecer como prenúncio de algo importante. Beatriz, eu quero que vocês duas venham morar comigo, ele disse sem rodeios. Não como favor ou caridade, mas como família que escolhemos ser. A oferta a deixou sem palavras por alguns momentos. Era generosa demais, inesperada demais, transformadora demais para ser processada imediatamente. Henrique, isso é muito sério. Você tem certezas? Ela perguntou. Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida, ele respondeu. Minha casa está vazia há 2 anos, não um lugar onde vivo, mas onde apenas existo. Com vocês, ela poderia voltar a ser um lar. A decisão não foi fácil. Beatriz passou uma semana na casa da mãe, pesando prós e contras, conversando longamente com Dona Elza, tentando entender se estava tomando a decisão certa para Laura e para si mesma. Filha, disse Dona Elza numa dessas conversas, eu vi como aquele homem olha para você e para a Laura. Não é olhar de quem quer salvar, é olhar de quem quer construir. Há uma diferença enorme. Foi essa observação que finalmente convenceu Beatriz a aceitar a proposta de Henrique. Em dezembro, quando Laura completou 1 mês, elas se mudaram para a ampla casa no bairro Jardim Alvorada, uma residência elegante, mas acolhedora que Henrique já havia começado a adaptar para receber uma família. Ele havia transformado um dos quartos em um berçário perfeito, com móveis brancos e decoração suave que demonstrava tanto cuidado quanto pesquisa sobre necessidades de recém-nascidos. Na cozinha, havia instalado um esterilizador profissional e organizador especial para mamadeiras e utensílios de bebê. Você fez tudo isso? Ela perguntou, observando cada detalhe pensado com carinho. Queria que vocês se sentissem em casa desde o primeiro dia. Ele respondeu claramente nervoso com a reação dela. Era o gesto mais romântico que Beatriz jamais havia recebido. Não flores ou joias, mas a preparação cuidadosa de um espaço onde ela e Laura poderiam construir memórias felizes. Era amor demonstrado através de ações práticas, maduras e duradouras. Na primeira noite na casa nova, enquanto Laura dormia tranquilamente no berçário e Beatriz se acostumava com os novos sons e cheiros daquele ambiente, ela se deu conta de que sua vida havia tomado um rumo que jamais poderia ter imaginado. O abandono de Evandro, que meses antes parecia o fim do mundo,
havia sido, na verdade, o começo de algo infinitamente melhor e mais verdadeiro. Os primeiros meses de vida em família na casa do Jardim Alvorada transcorreram com uma naturalidade que surpreendeu a todos os envolvidos. Henrique adaptou sua rotina empresarial para estar presente nos momentos importantes, ajudava no banho de Laura todas as noites, levantava durante as madrugadas para auxiliar Beatriz com a amamentação e demonstrava uma paciência infinita com os choros e necessidades de um recém-nascido. Beatriz observava admirada como ele interagia com Laura, sempre com cuidado reverente, como se estivesse tocando algo sagrado. Ele conversava com a bebê durante as trocas de fralda, cantarolava músicas clássicas enquanto a ninava e havia desenvolvido uma competência surpreendente para interpretar seus diferentes tipos de choro. Ela está com fome, ele disse numa dessas madrugadas de janeiro, pegando Laura no colo antes mesmo que Beatriz despertasse completamente. O choro é diferente quando ela quer colo. Como você aprendeu isso tão rápido? Beatriz perguntou ainda sonolenta, preparando-se para amamentar. Atenção total, ele respondeu simplesmente. Quando você ama alguém de verdade, aprende a entender suas necessidades. Era exatamente esse tipo de declaração casual, pronunciada sem dramaticidade, que fazia Beatriz se apaixonar ainda mais por ele. Henrique demonstrava amor através de ações consistentes, não de palavras vazias ou promessas grandiosas. Ele havia se tornado pai de Laura de forma gradual, mas definitiva, sem espalhafato, apenas assumindo responsabilidades e criando vínculos genuínos. Durante os primeiros meses do ano, eles estabeleceram rotinas familiares que funcionavam como rituais de intimidade. Café da manhã juntos, antes de Henrique ir para o escritório. Almoços quando ele voltava para casa, especialmente para estar com elas, e jantares tranquilos, onde conversavam sobre o dia enquanto Laura dormia no carrinho ao lado da mesa. Nunca imaginei que a vida doméstica pudesse ser tão completa, ele comentou numa dessas noites, observando Beatriz organizar os brinquedos de Laura na sala. Com Amanda, éramos mais focados na carreira, sempre planejando o futuro. Com vocês, eu aprendo a valorizar o presente. Você sente falta daquela época? Ela perguntou, sempre cuidadosa para não parecer ameaçada pelas memórias que ele carregava. Sinto falta da Amanda, da pessoa que ela era, mas não sinto falta da vida que tínhamos, ele respondeu honestamente. Éramos jovens, impacientes, sempre querendo mais. Agora eu entendo que felicidade está nos detalhes pequenos. Foi em abril que surgiu a primeira perturbação significativa em sua nova estabilidade familiar. Beatriz estava retornando da consulta pediátrica de Laura quando encontrou Evandro esperando na porta de casa. Ele estava diferente, mais magro, com uma aparência cansada, que contrastava com a arrogância que demonstrara no dia em que pediu o divórcio. Beatriz, ele disse, levantando-se do banco onde aguardava. Preciso falar contigo. Não temos nada para conversar, Evandro. Ela respondeu, segurando Laura mais firmemente, instintivamente protegendo a filha da presença do pai biológico. Eu soube sobre a menina, ele continuou, ignorando sua resposta. Ela é minha filha, não é? O momento que Beatriz sempre temera havia chegado. Durante meses ela conseguira manter Evandro fora de sua nova vida, mas sempre soube que eventualmente ele descobriria sobre a existência de Laura. Não havia como negar a paternidade biológica, mas também não estava disposta a permitir que ele perturbasse a estabilidade que construíra. Laura tem um pai, ela disse com firmeza. Henrique a ama e cuida dela desde que nasceu. Você não tem direito nenhum sobre nós. Eu tenho direitos legais, Beatriz. Ela é minha filha biológica. Ele insistiu, e havia uma determinação em sua voz que a assustou. Onde você estava quando eu precisei? Quando passei mal durante a gravidez? Durante o parto? Nas madrugadas difíceis? Você me abandonou grávida, Evandro. Não pode aparecer agora querendo exercer paternidade. Ela retrucou, sentindo uma raiva antiga ressurgir. Eu cometi um erro, reconheço isso, mas agora quero consertar, quero conhecer minha filha, ele disse. E por um momento ela percebeu sinceridade em sua voz. E a Marcela? A mulher por quem você me deixou? Beatriz perguntou com sarcasmo. Terminou. Ela não era o que eu pensava.
Ele admitiu com embaraço. Quando soube que você tinha tido uma filha, percebi que perdi a chance de ter uma família de verdade. A conversa foi interrompida pela chegada de Henrique, que voltara mais cedo do escritório, especificamente para acompanhá-la à consulta médica de Laura. Quando viu Evandro na porta de casa, sua expressão se endureceu imediatamente, mas ele manteve a compostura. Há algum problema aqui? Henrique perguntou, posicionando-se naturalmente ao lado de Beatriz, numa demonstração sutil mas clara de proteção e apoio. Você deve ser o padrasto, Evandro disse com um tom desrespeitoso que irritou visivelmente Henrique. Sou o pai da Laura. Henrique respondeu com tranquilidade glacial. E o marido da Beatriz? Marido. Era a primeira vez que ele usava essa palavra, e embora tecnicamente não fossem casados oficialmente, a declaração soou natural e verdadeira para ambos. Eles viviam como marido e mulher, criavam Laura como filha comum, construíam um futuro compartilhado. Casaram? Evandro perguntou claramente surpreso. Ainda não oficialmente, mas é questão de tempo, Beatriz respondeu, apoiando a declaração de Henrique. Nossa família está constituída, Evandro. Não há lugar para você aqui. Eu vou procurar meus direitos legais, Evandro ameaçou. Laura é minha filha biológica, um juiz vai reconhecer isso. Então procure, Henrique disse com calma. Mas saiba que vou lutar com todos os recursos que tenho para proteger minha família. Laura conhece apenas meu amor, meu cuidado, minha presença. Biologicamente você pode ser o pai dela, mas eu sou o pai que ela conhece. Após Evandro ir embora, Beatriz e Henrique conversaram longamente sobre as implicações daquela visita inesperada. Ambos sabiam que enfrentariam uma batalha legal difícil, mas estavam unidos na determinação de proteger a estabilidade familiar que construíram. Você realmente me considera sua esposa? Ela perguntou naquela noite depois que Laura dormiu. Considero vocês duas minha família em todos os sentidos que importam. Ele respondeu. Mas se você quiser, podemos oficializar isso. Casar de verdade, adotar Laura legalmente, ter toda a proteção que a lei oferece. A proposta era ao mesmo tempo romântica e prática. Henrique não estava pedindo casamento por paixão impulsiva, mas por compromisso maduro com a vida que construíram juntos. Era uma decisão baseada em amor real, testado pelas circunstâncias, fortalecido pela convivência diária. Eu quero casar com você, Beatriz disse sem hesitação. Não por causa do Evandro ou por proteção legal, porque você é o homem que escolho para compartilhar minha vida. Durante as semanas seguintes, enquanto organizavam os preparativos do casamento civil, eles também enfrentaram os primeiros procedimentos legais iniciados por Evandro. Ele havia contratado um advogado e entrado com pedido de reconhecimento de paternidade e regulamentação de visitas. Ele pode conseguir alguns direitos, explicou o Dr. Wilson Barbosa, o advogado que Henrique contratara para defendê-los. Mas o fato de vocês terem constituído uma família sólida, de Laura conhecer apenas Henrique como pai, isso pesa muito a favor de vocês. E se ele conseguir visitas? Beatriz perguntou preocupada. Mesmo que consiga, serão visitas supervisionadas no início. E vocês podem argumentar que seria traumático para uma criança tão pequena conhecer um estranho que se apresenta como pai, Dr. Wilson explicou. A situação legal se arrastaria por meses, mas Beatriz e Henrique decidiram não permitir que isso afetasse sua felicidade familiar. Eles marcaram o casamento civil para maio, uma cerimônia pequena e íntima, na presença apenas de Dona Elsa e alguns amigos próximos. Vai ser diferente do seu primeiro casamento, Henrique disse numa dessas noites de planejamento. Completamente diferente, ela concordou. Aquele foi sobre sonhos e fantasias. Este é sobre realidade e escolha consciente. Na véspera do casamento, Henrique deu a Laura um presente especial. Uma certidão de nascimento retificada, onde ele aparecia como pai. Havia conseguido isso através de um processo legal acelerado, aproveitando o fato de que Evandro nunca havia registrado a criança. Agora somos oficialmente uma família, ele disse, segurando Laura no colo enquanto Beatriz lia o documento com lágrimas nos olhos. Obrigada, ela sussurrou, abraçando-os. Obrigada por nos escolher.
Obrigado por me permitir amar vocês, ele respondeu. O casamento civil aconteceu numa manhã ensolarada de maio, no cartório da cidade, com Laura usando um vestidinho branco e Beatriz um conjunto elegante em tom coral. Não havia luxo nem ostentação, apenas a simplicidade sincera de duas pessoas que decidiam oficializar um amor que já viviam plenamente no dia a dia. Quando o juiz pronunciou as palavras que os declaravam marido e mulher, Beatriz sentiu uma paz profunda que contrastava completamente com a ansiedade que experimentara em seu primeiro casamento. Desta vez, não havia dúvidas, não havia medos escondidos, não havia fantasias irreais. Havia apenas a certeza tranquila de ter escolhido o parceiro certo para construir uma vida verdadeira. Agora somos Cardoso, Henrique disse, beijando sua esposa oficial pela primeira vez, enquanto Laura balbuciava alegremente em seus braços. Agora somos uma família completa, ela respondeu, finalmente permitindo-se acreditar que merecia toda aquela felicidade que parecia boa demais para ser real, mas que era profundamente verdadeira. Os primeiros meses como família oficialmente constituída trouxeram uma estabilidade emocional que Beatriz jamais havia experimentado. Laura se desenvolvia rapidamente, sempre cercada do amor e atenção de dois pais dedicados, e a casa no Jardim Alvorada se transformara verdadeiramente num lar cheio de vida e alegria. Henrique havia surpreendido a todos ao demonstrar instintos paternais naturais que nem ele mesmo sabia possuir. Ele era quem levantava primeiro quando Laura chorava durante a noite, quem cantava para ela dormir, quem tinha paciência infinita durante as birras típicas de uma criança que começava a descobrir sua personalidade. Você nasceu para ser pai, Beatriz observou numa manhã de agosto, vendo-o brincar com Laura na sala, construindo torres de blocos coloridos que ela derrubava com risadas gostosas. Acho que só precisava encontrar a filha certa, ele respondeu, beijando a testa da menina. E a esposa certa para me ensinar como amar de verdade. A batalha legal com Evandro se intensificara durante o verão. Depois de meses de procedimentos, exames de DNA e audiências, o juiz havia reconhecido oficialmente sua paternidade biológica, mas limitara seus direitos a visitas supervisionadas quinzenais de 2 horas, considerando que Laura não tinha vínculos afetivos com ele e que sua tentativa de aproximação tardio poderia ser traumática para a criança. As primeiras visitas foram tensas e desconfortáveis. Laura, que aos 9 meses já demonstrava preferências claras, chorava quando Evandro tentava pegá-la no colo e se acalmava apenas quando Beatriz ou Henrique estavam por perto. Era evidente que a criança não reconhecia Evandro como figura familiar, o que tornava os encontros forçados mais dolorosos que benéficos. Isso não está funcionando, Evandro admitiu após a 5ª visita, durante a qual Laura passou 2 horas praticamente chorando. Ela não me conhece, não me quer. Você esperava o quê? Beatriz perguntou sem crueldade, apenas constatando o óbvio. Você apareceu na vida dela quando ela já tinha uma família constituída. Para Laura, você é um estranho. Eu sei que cometi erros, ele disse, parecendo genuinamente arrependido. Quando soube que vocês se casaram, quando vi como vocês vivem, percebi que Laura tem tudo que eu nunca poderia dar a ela. Foi durante uma dessas conversas pós-visita que Evandro tomou a decisão que surpreendeu a todos os envolvidos. Em setembro, ele procurou o Dr. Wilson Barbosa e solicitou a renúncia voluntária de seus direitos paternais, permitindo que Henrique adotasse Laura oficialmente sem complicações legais. Por que ele fez isso? Beatriz perguntou ainda incrédula com a reviravolta inesperada. Talvez tenha percebido que amor verdadeiro às vezes significa abrir mão de algo que amamos para o bem dessa pessoa, Henrique observou com uma sabedoria que a emocionou. Você faria isso por Laura se fosse necessário? Ela perguntou, testando teoricamente até onde ia seu amor paternal. Faria qualquer coisa pelo bem-estar dela, ele respondeu sem hesitação. Mesmo que significasse sofrer. É isso que significa ser pai de verdade. O processo de adoção oficial transcorreu rapidamente após a renúncia de Evandro. Em outubro, quando Laura completou 11 meses, Henrique se tornou legalmente seu pai em todos os sentidos, com direito à certidão de nascimento retificada,
onde aparecia como genitor desde o nascimento. Laura Cardoso, ele murmurou, segurando o documento oficial. Minha filha em todos os sentidos que existem. Nossa filha, Beatriz corrigiu, abraçando-o. Da família que escolhemos ser. Durante o final do ano, eles começaram a falar sobre expandir a família. Laura estava crescendo como uma criança inteligente e carinhosa, e ambos sentiam que poderiam dar amor e estabilidade para mais filhos. A diferença era que desta vez planejavam tudo conscientemente como casal maduro e preparado. Você gostaria de ter mais filhos? Henrique perguntou numa noite enquanto observavam Laura dormir em seu berço. Com você, sim, Beatriz respondeu. Não por pressão social ou expectativas externas, mas porque nossa família é boa, sólida, cheia de amor verdadeiro. Então vamos tentar, ele decidiu, beijando-a suavemente. Quando você se sentir pronta. A conversa sobre ter mais filhos levou naturalmente a discussões sobre o futuro da empresa, sobre planos de expansão, sobre o tipo de vida que queriam construir para seus filhos. Henrique havia mudado sua abordagem empresarial desde que se tornara pai, priorizando qualidade de vida sobre crescimento agressivo, valorizando tempo em família sobre lucros máximos. A empresa está indo melhor que nunca, ele comentou durante uma dessas conversas. Parece que encontrar equilíbrio pessoal me tornou um empresário mais competente também. Felicidade pessoal influencia em tudo, Beatriz concordou. Quando nos sentimos amados e seguros em casa, temos energia para brilhar no trabalho. Foi em dezembro, durante as comemorações do primeiro aniversário de Laura, que Beatriz descobriu estar grávida novamente. A notícia veio numa manhã de segunda-feira, confirmada pelo exame de sangue que fizera após algumas semanas, sentindo enjoos familiares. Henrique, ela disse quando ele chegou em casa para o almoço, segurando o resultado do exame com um sorriso radiante. O que é? Ele perguntou, percebendo imediatamente sua expressão especial. Vamos ter outro bebê, ela anunciou, e pela primeira vez em sua vida pode compartilhar uma gravidez desde o primeiro momento com alguém que a amava incondicionalmente. A alegria de Henrique foi pura e imediata. Ele a levantou do chão, girando-a cuidadosamente, beijando seu rosto repetidas vezes, enquanto repetia "Eu te amo", como um mantra de felicidade. Não havia dúvidas, não havia medos, não havia complicações. Apenas alegria genuína de expandir uma família que funcionava perfeitamente. Laura vai ter um irmãozinho, ela disse, observando a filha brincar no chão da sala. Ou irmãzinha, ele corrigiu. Tanto faz. Nosso segundo filho já é amado antes mesmo de nascer. Durante as semanas seguintes, eles contaram a novidade para Dona Elsa, que ficou emocionada até as lágrimas ao ver como sua filha havia reconstruído sua vida de forma tão bela. A diferença entre essa gravidez e a anterior era gritante. Desta vez, Beatriz tinha apoio total, estabilidade emocional, segurança financeira e principalmente um companheiro que compartilhava genuinamente sua alegria. Desta vez eu vou poder curtir cada momento, ela disse a Henrique numa noite, acariciando a barriga que ainda não mostrava sinais evidentes. Sem medo, sem solidão, sem preocupações sobre o futuro. Desta vez vamos curtir juntos, ele concordou, beijando sua barriga numa promessa silenciosa ao filho que crescia ali. As festas de final de ano foram marcadas pela alegria da família, que se completava ainda mais. Laura deu seus primeiros passos cambaleantes no dia de Natal, caminhando do colo de Beatriz para os braços de Henrique, numa cena que resumia perfeitamente a dinâmica familiar que haviam construído. Papai! Ela balbuciou pela primeira vez, e Henrique chorou de emoção ao ouvir a palavra que sempre sonhara escutar. Ela sabe quem é o pai dela, Beatriz observou, tocada pela naturalidade com que Laura o reconhecia. Como não saberia? Ele respondeu, segurando a filha no colo. Amor verdadeiro não depende de DNA. Depende de presença, cuidado, dedicação diária. Na virada do ano, enquanto observavam fogos de artifício pela janela da sala, com Laura dormindo nos braços de Henrique e a mão dele descansando protetoramente sobre a barriga onde crescia seu segundo filho, Beatriz refletiu,
sobre a jornada extraordinária que a trouxera até aquele momento. 1 ano e meio antes, ela estava devastada pelo abandono de Evandro, grávida e sozinha, sem esperanças de que sua vida pudesse ter um final feliz. Agora era esposa amada, mãe realizada, parte de uma família que funcionava com base em amor verdadeiro, respeito mútuo e compromisso consciente. No que você está pensando? Henrique perguntou, percebendo sua expressão contemplativa. Em como às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa, ela respondeu. Se Evandro não tivesse me deixado, eu nunca teria conhecido você. Nunca teria descoberto como é o amor maduro, verdadeiro. E eu nunca teria aprendido que é possível amar de novo depois de uma perda devastadora, ele complementou. Que famílias podem ser construídas por escolha, não apenas por acaso. Somos uma família especial, ela disse, observando Laura dormir tranquilamente. Somos a família que escolhemos ser, ele corrigiu. E essa é a diferença de tudo. Agosto chegou trazendo consigo a expectativa do nascimento do segundo filho da família Cardoso. Beatriz estava com 8 meses e meio de gestação, desta vez vivenciando uma gravidez completamente diferente da anterior, cercada de cuidados, amor e estabilidade emocional que faziam toda a diferença em como se sentia física e mentalmente. Laura, que agora caminhava com firmeza e tagarelava constantemente, demonstrava uma intuição surpreendente sobre o irmão que estava para chegar. Ela colocava a mãozinha na barriga da mãe e dizia, bebê, com um sorriso que derretia o coração de todos, como se compreendesse instintivamente que sua família estava crescendo. Ela vai ser uma irmã maravilhosa, Henrique observou numa manhã, vendo Laura beijar carinhosamente a barriga de Beatriz durante o café da manhã. Ela aprendeu a amar vendo vocês dois, Beatriz respondeu. Uma criança que cresce cercada de amor verdadeiro naturalmente se torna uma pessoa carinhosa. A empresa de Henrique havia prosperado enormemente nos últimos 2 anos. O equilíbrio pessoal que encontrara ao constituir família refletira positivamente em sua capacidade empresarial, tornando-o mais criativo, mais focado e, paradoxalmente, mais produtivo, mesmo trabalhando menos horas. A Cardoso Construções se tornara referência não apenas em qualidade, mas também em ambiente de trabalho humanizado. Funcionários com famílias estáveis rendem mais, ele explicou a Beatriz durante uma conversa sobre a política empresarial que desenvolvera. Quando investimos no bem-estar pessoal das pessoas, elas retribuem com dedicação e criatividade. Beatriz havia retornado ao trabalho na empresa após a licença maternidade de Laura, mas agora numa função consultiva sobre políticas de recursos humanos, aplicando seus conhecimentos pedagógicos para melhorar treinamentos e desenvolvimento de equipes. Era um trabalho que a realizava profissionalmente, enquanto permitia flexibilidade total para cuidar da família. Nunca imaginei que educação e construção civil pudessem se complementar tão bem. Ela comentou após uma reunião onde ajudara a desenvolver um programa de capacitação para operários. Tudo se complementa quando você ama o que faz e tem apoio da família, Henrique respondeu, beijando-a suavemente. No dia 23 de agosto, numa manhã ensolarada que prometia mais um dia tranquilo de rotina familiar, Beatriz sentiu as primeiras contrações do trabalho de parto. Desta vez, a experiência foi completamente diferente. Calma, organizada, envolvida por amor e cuidado desde o primeiro momento. É hoje, ela disse a Henrique, que estava ajudando Laura a tomar café da manhã. Tem certeza? Ele perguntou, imediatamente mudando para o modo de alerta amoroso que ela já conhecia. Absoluta, ela respondeu, respirando profundamente durante uma contração. E desta vez, eu não estou nervosa. Estou apenas ansiosa para conhecer nosso filho. Dona Elsa chegou rapidamente para cuidar de Laura, que ficou tranquila, porque compreendia que papai e mamãe voltariam com o bebê que estava na barriga. Não havia drama, não havia tensão, apenas a expectativa natural de uma família que se preparara amorosamente para aquele momento. No hospital, Henrique permaneceu ao lado de Beatriz durante todo o trabalho de parto, que durou 6 horas mais suaves que ela esperara. Desta vez,
Ele podia estar presente sem carregar o peso emocional do luto, vivenciando plenamente a alegria de acompanhar o nascimento de um filho planejado e desejado por ambos. Você está linda, ele sussurrou durante uma pausa entre contrações, segurando sua mão com carinho. Você diz isso mesmo quando estou suada e cansada, ela respondeu com um sorriso. Especialmente quando você está suada e cansada dando à luz nosso filho, ele declarou, beijando sua testa. Pedro Henrique Cardoso nasceu às 3 horas da tarde, pesando 3,4 kg, com pulmões saudáveis que anunciaram sua chegada ao mundo com choros vigorosos. Quando o médico o colocou no colo de Beatriz, ela sentiu uma completude que jamais imaginara possível. Nosso filho, ela murmurou tocando o rostinho perfeito do bebê. Nosso menino, Henrique repetiu, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto. Ele é perfeito, Beatriz. Completamente perfeito. Nos dias seguintes, a chegada de Pedro transformou a dinâmica familiar de forma natural e harmoniosa. Laura se adaptou rapidamente ao papel de irmã mais velha, ajudando a mamãe a cuidar do bebê Pedro com uma seriedade adorável que enternecia a todos. Ela é uma irmã nata, observou Dona Elza, vendo Laura ajudar a escolher as roupinhas do irmão. Ela aprendeu a cuidar vendo como vocês cuidam dela, Beatriz explicou. Crianças reproduzem o amor que recebem. Henrique se revelou um pai ainda mais dedicado com o segundo filho, talvez porque desta vez podia viver a experiência sem medos ou traumas do passado. Ele participava ativamente de todas as rotinas do bebê, banhos, trocas de fraldas, mamadas noturnas, e demonstrava uma paciência infinita com os ajustes necessários nos primeiros meses. Você nasceu para ter uma família grande, Beatriz brincou numa madrugada, vendo-o ninar Pedro com competência natural. Ou talvez eu só tenha encontrado a mulher certa para me ensinar a amar sem limites. Ele respondeu, olhando para ela com uma intensidade que ainda a emocionava depois de tantos meses juntos. Durante o final do ano, com Pedro crescendo saudável e Laura desenvolvendo sua personalidade alegre e carinhosa, a família Cardoso se estabeleceu definitivamente como modelo de harmonia e amor verdadeiro em Maringá. A história deles se tornara conhecida na cidade, inspirando outras pessoas que passavam por dificuldades semelhantes. Vocês provaram que famílias podem ser construídas por amor, não apenas por obrigação, comentou o Dr. Wilson Barbosa durante uma visita social. É bonito ver como vocês transformaram tragédias pessoais em uma história de superação. Não foi fácil, Beatriz admitiu, mas valeu cada lágrima, cada medo superado, cada dia de reconstrução. O importante é que não desistimos do amor quando ele pareceu impossível, Henrique complementou. Às vezes, os finais mais felizes começam com os inícios mais dolorosos. Na véspera de Natal, com Pedro já engatinhando pela casa e Laura correndo atrás dele numa proteção adorável de irmã mais velha, Beatriz observou a árvore de Natal que enfeitaram juntos e refletiu sobre a jornada extraordinária que a trouxera até aquele momento de plenitude total. 2 anos antes, ela preparava um café da manhã especial para comemorar 3 meses de um casamento que acabaria em abandono e desilusão. Agora, preparava a ceia de Natal para uma família que construíra conscientemente, baseada em amor maduro, respeito mútuo e compromisso verdadeiro. Em que está pensando? Henrique perguntou, aproximando-se por trás e envolvendo-a nos braços enquanto observavam os filhos brincarem. Em como a vida pode mudar completamente quando encontramos as pessoas certas. Ela respondeu, apoiando-se no calor de seu abraço. E em como às vezes precisamos passar pelo vale da sombra para chegar ao topo da montanha. Ele acrescentou filosoficamente. Você se arrepende de alguma coisa? Ela perguntou, uma pergunta que fazia periodicamente para ter certeza de que ele estava genuinamente feliz com as escolhas que fizeram. Só me arrependo de não ter conhecido você antes, ele respondeu sem hesitação. Mas talvez não estivéssemos prontos um para o outro em outra época. Talvez precisássemos passar por nossas perdas individuais para valorizar o que construímos juntos. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e eles arrumaram os presentes embaixo da árvore, Beatriz e Henrique conversaram sobre planos para o futuro. Expandir a empresa,
Talvez ter mais filhos, criar um fundo educacional para Laura e Pedro, viajar em família quando os filhos fossem maiores. Temos uma vida boa, ela constatou, aninhada nos braços dele no sofá da sala. Temos a vida que escolhemos construir, ele corrigiu. E essa é a diferença entre felicidade verdadeira e ilusões temporárias. Eu te amo, ela disse simplesmente, palavras que ganhavam significado renovado cada vez que as pronunciava. Eu amo vocês três, mais que imaginei ser possível amar, ele respondeu. Vocês me devolveram a capacidade de sonhar com o futuro. Na manhã de Natal, acordaram com Laura pulando na cama gritando Papai Noel veio! Enquanto Pedro balbuciava alegremente no berço. Era o primeiro Natal completo deles como família, e seria o primeiro de muitos que celebrariam juntos com a simplicidade alegre de quem descobriu que felicidade verdadeira não está em grandes gestos ou circunstâncias perfeitas, mas na consistência diária do amor demonstrado através de cuidados mútuos. Durante o café da manhã especial de Natal, com Laura ajudando a servir, e Pedro no cadeirão tentando pegar tudo com as mãozinhas, Beatriz olhou ao redor da mesa e se deu conta de que havia encontrado exatamente o que sempre sonhara. Uma família unida pelo amor verdadeiro, crianças crescendo em ambiente seguro e amoroso, um companheiro que a valorizava e respeitava todos os dias. Obrigada, ela disse em voz alta, dirigindo-se tanto a Henrique quanto ao destino que os reunira. Obrigado por quê? Ele perguntou sorrindo. Por me ensinarem que vale a pena esperar pelo amor verdadeiro, ela respondeu. Por provarem que finais felizes existem para quem não desiste de acreditar. E obrigado você por me mostrar que é possível amar de novo depois de perder tudo, ele retribuiu. Por aceitar meu passado e construir comigo um futuro melhor que qualquer sonho. As crianças riram alto naquele momento, como se compreendessem que estavam presenciando uma declaração de amor que definiria suas vidas para sempre. Pedro bateu palminhas no cadeirão e Laura gritou papai e mamãe, com a alegria natural de quem cresce cercada de amor incondicional. E assim, numa manhã ensolarada de Natal em Maringá, a família Cardoso celebrava não apenas a data, mas principalmente a vitória do amor verdadeiro sobre todas as adversidades que tentaram separá-los. Beatriz havia descoberto que às vezes perdemos tudo para ganhar muito mais, que abandonos dolorosos podem ser começos disfarçados, e que o amor maduro é infinitamente mais sólido e duradouro que paixões impulsivas. Que Henrique aprendera que o coração humano tem capacidade infinita para amar, que memórias preciosas não competem com novos amores, mas os enriquecem, e que famílias verdadeiras são construídas através de escolhas diárias, não apenas vínculos biológicos. Que Laura e Pedro cresceriam sabendo que foram amados desde antes de nascer, que suas vidas eram celebradas todos os dias, e que família significa pessoas que escolhem ficar juntas através de qualquer tempestade, porque se amam verdadeiramente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz e Henrique tenha tocado profundamente seus corações. Às vezes, as maiores dores da vida são, na verdade, oportunidades disfarçadas para encontrarmos algo muito melhor do que perdemos. Se esta narrativa emocionou vocês, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber novas histórias todos os dias que celebram a força do amor verdadeiro e a capacidade humana de reconstruir a vida após grandes perdas. Deixem nos comentários de que cidade vocês estão ouvindo essa história. Adoramos saber até onde nossos conteúdos chegam e aproveitam para dar aquele like que nos ajuda muito a continuar compartilhando essas narrativas que provam que finais felizes são possíveis para quem não desiste de acreditar no amor. Até a próxima história que tocará seus corações.